Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos aqui hoje para fazer uma correção da prova de Direito Constitucional, a prova verde, que aconteceu ontem, dia 3 de julho de 2022. E acho que todo mundo foi bem. Espero que todo mundo tenha ido bem. Foi uma prova mediana, não vemos possibilidade de recurso e a gente vai fazer uma revisão da prova um pouco mais vagarosa para aqueles que estão chegando agora nos próximos cursos também já aproveitarem para estudar, e também aqueles que fizeram a prova e não conseguiram a aprovação ou não conseguiram acertar, conseguirem entender exatamente os motivos pelos quais a questão não foi correta, eventualmente. Tá bom? Vamos lá então? Correção da prova de Direito Constitucional. A questão número 11 fala sobre a Doralice. Doralice, brasileira, funcionária de uma empresa italiana situada em Roma, conheceu Rocco, italiano, e com ele se casa. Em Milão, em 98, nasceu Giuseppe, filho do casal, sendo registrado unicamente na repartição italiana. Então veja, a Doralice é brasileira, o Rocco, que é o pai, é italiano, e o filho, Giuseppe, não foi registrado em repartição brasileira. Ele foi registrado em repartição italiana. Se tivesse sido registrado em repartição consular brasileira, já teria adquirido a condição de nato, mas não foi. Porém, continuamos a leitura. Porém, recentemente, Giuseppe, que sempre demonstrou grande afinidade com a cultura brasileira, externou a seus pais e amigos duas ambições: adquirir a nacionalidade brasileira e integrar os quadros do Itamaraty, na condição de diplomata. Ele procura então um escritório de advocacia no Brasil para conhecer as condições necessárias para atingir os seus objetivos. De acordo com o sistema constitucional brasileiro, Giuseppe. Vamos lá. Então a gente tem o seguinte aqui. Vamos entender isso com bastante cuidado, com bastante calma. Vejam aí então, eu vou desenhar para vocês aqui. Se eu tenho, por exemplo, então, no nosso exemplo aqui, se eu tenho, só um minuto, se eu tenho aqui então a Doralice, essa é a nossa Doralice. Doralice é brasileira, Doralice, brasileira. Ela está na Itália, então ela está no estrangeiro. E a Doralice se casou com o Rocco. Esse é o Rocco, italiano. E tiveram um filho, Giuseppe, que nasceu em 98, portanto já tem mais de 18 anos hoje. O Giuseppe não foi registrado em repartição brasileira competente, ele foi registrado na repartição italiana. Mas ele quer ser diplomata brasileiro. Então veja, para que ele seja diplomata brasileiro, oficial da carreira diplomata, ele tem que ser brasileiro nato. E para que ele seja nato, ele precisa, agora, vir morar no Brasil, residência no Brasil, após 18 anos que ele já tem, e fazer a opção pela nacionalidade nata perante a Justiça Federal. É isso. É isso que a gente cansou de ver nas aulas. Então vamos lá. Letra A. Giuseppe poderá exercer qualquer cargo público no Brasil, uma vez que por ser filho de pessoa brasileira já possui a condição de nato? Não. Só por ser filho, não. Então aqui está errado. B. Poderá atingir o seu objetivo de ser diplomata, caso lhe seja reconhecida a condição de brasileiro nato, status que somente será alcançado se vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. B é o gabarito.
C. Poderá adquirir a brasileira na condição de brasileiro naturalizado e assim seguir a carreira diplomática? Para ser diplomata tem que ser nato. D. Não poderá seguir a carreira diplomática pela República Federativa do Brasil, já que sua situação concreta apenas lhe oferece a possibilidade de ser naturalizado. Não, ele pode ainda ser nato se ele cumprir esse requisito que está aqui em vermelho, vir a morar no Brasil e fazer a opção pela brasileira, tá bom? Essa é a questão número 11. Questão número 12. Diante do desafio de promover maior proteção às florestas, à fauna e à flora, reiteradamente atingidas por incêndios e desmatamentos, organizações não governamentais resolvem provocar o poder público a fim de que sejam adotadas providências para a manutenção do equilíbrio climático. Porém, sem saber quais os entes federativos que seriam constitucionalmente competentes para agir na direção almejada, buscam maiores esclarecimentos com o competente advogado. E aqui ele deu o gabarito para vocês, pessoal. No âmbito da competência comum, vejam, ele já falou que é competência comum, estabelecida pela Constituição, assinale a opção que apresenta a orientação recebida. Letra A. A União deve atuar legislando privativamente. Então, vejam, aqui não é matéria de legislar, aqui é matéria de administrar. Competência comum é uma competência administrativa e não legislativa. Aqui era importante vocês não confundirem o seguinte contexto. Olha só. A competência comum é uma competência administrativa. Abrange União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 23. A competência exclusiva também é uma competência administrativa e abrange só a União. Então, em matéria administrativa, proteção do meio ambiente, eu nunca falaria em competência privativa, eu falaria em competência exclusiva. Mas esse caso do meio ambiente, a competência não é exclusiva, é uma competência comum. Então, jamais eu falaria em competência privativa, ou tampouco concorrente. A concorrente e a privativa, essas sim, são competências legislativas. A concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e a privativa da União. Então, nessa matéria de competência comum, eu não falaria em competência legislativa privativa. Ok? B. A União, o Distrito Federal e os municípios são todos competentes para promover a proteção ao meio ambiente, sendo os termos dessa cooperação fixados em legislação primária, produzida pelo Congresso Nacional, com quórum da maioria absoluta, que é a lei complementar. Corretíssima. A competência é uma competência comum, então, meio ambiente, todos podem cuidar, todos devem cuidar, todos têm competência para a sua proteção. C. A União e os estados dividirão com exclusividade. Não, os municípios também estão. D. A referida proteção é uma tarefa precípua da União. Não, é uma tarefa comum. Portanto, o gabarito está aqui, ó. Bastava você lembrar que proteger o meio ambiente é uma competência comum, não é, fazendo um trocadilho, não é comum a prova da OAB cobrar esse tipo de competência, ela costuma cobrar competência privativa e concorrente, mas dessa vez veio trazendo uma competência administrativa, que não é difícil, é fácil também. Beleza? Próximo. Questão 13. Um agente público federal, em entrevista a jornal de grande circulação, expressou sua insatisfação com baixo índice de desenvolvimento econômico e social de aproximadamente 25% do amplo território ocupado pelo Estado Alfa, mais precisamente da parte sul do Estado. Para entender que a autoridade estadual não possui os recursos necessários para implementar políticas que desenvolvam essa região,
Afirma que faz parte da agenda do governo federal transformar, agora começou a pergunta, ó, transformar a referida área em território federal. O tema aqui é organização federativa ou federação. O governador de Alfa, preocupado com o teor do pronunciamento, solicita que os procuradores do Estado informem se tal medida é possível, segundo os parâmetros da Constituição. O corpo jurídico, então, responde o quê? Vamos lá. A questão aqui é a seguinte. Os entes federados se compõem de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vejam, portanto, que os territórios federais não constituem entes federados. Vejam, portanto, que os territórios federais não constituem entes federados. Os territórios nada mais são do que um pedacinho, uma parcela territorial que integra a União. Por isso que o nome deles é território federal. E para criar território, não temos território hoje no Brasil, mas é possível que eles sejam criados. Para criar território, eu tenho que consultar a população em que ele vai ser criado, fazer um plebiscito, portanto, e, o mais importante, fazer uma lei complementar federal, ou seja, a aprovação pelo Congresso Nacional, maioria absoluta, fazendo a lei complementar federal, eu poderia, em tese, criar um novo território federal no Brasil. É isso. Sabendo isso, a prova está feita, resposta feita. Vamos lá. Embora na atual configuração do Brasil não conste nenhum território, caso venha a ser criado, constituirá um ente dotado de autonomia política. Não tem autonomia. O território pertence à União, integra a União. Ele é dependente da União. Beleza. B. Embora não exista território federal na atual configuração do Brasil, a Constituição de 88 prevê expressamente a sua criação. Prevê, tá certo. Do jeito que eu falei agora para vocês. Letra B é o gabarito da questão 13. C. Em respeito ao princípio da autonomia estadual, somente seria possível a criação de território pelo governador. Não, é o Congresso Nacional por lei complementar. D. Ainda que o Brasil já tenha tido territórios federais, a Constituição Federal não prevê tal modalidade. Prevê sim. Prevê que é possível. Tá bom? Questão 13, então, letra B, de bola. Questão 14. O juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa, com base nos documentos, nos elementos probatórios dos autos, defere medida de busca e apreensão realizada na residência do João. Vejam, aqui está o foco da questão. Busca e apreensão na residência do João. Até combina. Dá até para fazer uma música aí. Devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, bem como para evitar a destruição deliberada de provas, o delegado de polícia determina que as diligências necessárias ao cumprimento da ordem sejam realizadas à noite. Olha aqui a questão, pegando vocês. Sejam realizadas à noite. Opa, peraí que eu vou dar uma... Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Uma alterada aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Realizadas à noite. Aqui está outro ponto importante. Quando João estaria, então, dormindo, aumentando as chances de sucesso da incursão. Sobre o caso hipotético narrado, com base no texto constitucional, assinale correto. Letra A. A inviolabilidade do domicílio, embora possa ser relativizada em casos pontuais, não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de João sejam efetivadas durante o período noturno. A letra A é o gabarito já. Por quê? Vejam. Violação ao domicílio. Quando que o domicílio pode ser violado? Domicílio. Letra A. Flagrante. Letra B. Desastre. Letra C. Socorro. Letra D, que é o objeto da questão. Ordem judicial. Só o juiz, então, pode praticar esse tipo de violação? Determinar uma medida de busca e apreensão? Só o juiz, o delegado não poderia, o Ministério Público não poderia.
O detalhe é que essa ordem judicial só pode ser dada durante o dia. A ordem judicial tem que ser cumprida durante o dia. Se só pode ser cumprida durante o dia, o delegado não poderia realizar a diligência à noite. Por isso a letra A é o gabarito, né? Vamos só conferir as outras. Letra B. A incursão policial na residência de João se justificaria apenas em flagrante. Apenas não. Nas hipóteses que eu acabei de mostrar para vocês. Flagrante, desato, socorro. C. O cumprimento da medida de busca e apreensão durante o período noturno é justificado. Não. A Constituição proíbe que ordem judicial seja cumprida à noite. D. A inviolabilidade do domicílio não é uma garantia absoluta. E estando a ordem expedida pelo juízo da 10ª Vara Criminal fundamentada, o seu cumprimento pode ser realizado a qualquer hora não, tem que ser durante o dia. Então guardem ordem judicial somente durante o dia. Não esqueçam isso, esse é um ponto bastante cobrado sempre. Questão 15. Em decisão de mérito proferida em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, os ministros do STF declararam inconstitucional o artigo 3º da Lei X. Na oportunidade, não houve discussão acerca da possibilidade de modulação dos efeitos temporais da decisão. Sob a hipótese, segundo o sistema brasileiro, a assinale é correta. Vocês sabem que controle concentrado de constitucionalidade, essa questão é uma questão de controle. O controle concentrado se compõe de ADI, ADC, ADPF. Essas ações, elas têm como consequência o mesmo efeito da declaração pelo STF no controle concentrado. Um dos efeitos principais, é a declaração ex tunc, sendo numa de inconstitucionalidade da lei. Ou seja, desde a origem. Agora, se o STF quiser, pode modular os efeitos? Pode modular os efeitos. Então, a modulação é possível, mas tem que ter quórum de 2/3 dos ministros. A questão aqui falou que não teve modulação, vejam. Não houve modulação. Então, não modulou. Se não modulou, qual é o efeito em regra? O efeito em regra é esse que eu acabei de mostrar para vocês, ex tunc. Portanto, é só achar o gabarito que trata disso. Letra A. A decisão está eivada de vícios, pois é obrigatória a discussão da extensão dos efeitos temporais. Não discutida a modulação dos efeitos, automaticamente é ex tunc. B. A decisão possui eficácia temporal ex tunc, já que no caso apresentado, esse é o natural efeito concedido. Perfeito, B é o gabarito. C. Nessa especificação de controle concentrado, é terminantemente proibida a modulação. Claro que não. Nas ações do controle concentrado é permitida a modulação. Mas depende de 2/3, que eu acabei de dizer para vocês. A modulação depende do quórum de 2/3. D. A decisão em tela possui eficácia ex nunc. Não, a eficácia é ex tunc. Beleza? Questão 16. Lei ordinária do município Alfa dispôs que o benefício da assistência social voltados à reabilitação das pessoas com deficiência. Então, vejam, aqui é uma questão sobre seguridade social. Voltados a reabilitados das pessoas com deficiência, passariam a ser condicionados ao pagamento de contribuição. Então, aqui importante também, pagamento de contribuição. O que está pretendendo aqui a questão é induzir você em erro se seria possível pagar contribuição para ter uma vantagem, um benefício na assistência social. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, a assinale é correta. Vamos lá. Vamos tentar elucidar para vocês aí rapidamente esse ponto. A ideia da Seguridade Social é aquele subsistema que eu já falei para vocês, que abrange 3
áreas. A primeira área, vamos lá. A primeira área é saúde. A segunda área é a assistência social, que é o objeto da nossa questão. E a terceira área é a previdência social. A gente estudou isso numa revisão online. O único subsistema da Seguridade Social que se constitui, que se faz contributivo, é a Previdência Social. A Previdência Social é o único subsistema da Seguridade Social que tem que pagar. Tem que pagar para se aposentar, tem que pagar para ter benefício previdenciário. Já a saúde e a assistência não dependem de contribuição. A saúde e a assistência não dependem de contribuição. Se você soubesse isso, que saúde e assistência não dependem de contribuição, você mataria essa questão, porque a questão fala exatamente desse ponto. Em relação à assistência, pagamento de contribuição. Pronto. Letra A. Embora a lei seja materialmente compatível com o texto da Constituição, já não é, né? Já não é materialmente compatível porque a assistência social é não contributiva. B. A lei ordinária apresenta vício material, já que a reabilitação de pessoas com deficiência é matéria estranha à assistência? Não. Reabilitação é matéria que tem a ver com a assistência. O que não pode é cobrar. C. A lei em comento, embora materialmente adequada, apresenta vício de forma, já que apenas a lei complementar pode dispor sobre assistência. Não, não é isso. Ela é materialmente incompatível mesmo. Não é materialmente adequada. D. Trata-se de lei inconstitucional, uma vez que a Constituição de 88 estabelece que os benefícios da assistência serão prestados a quem dela necessitar. Olha aqui, ó. Independente de contribuição à Seguridade Social. Pronto. Achamos a resposta correta. O gabarito é a letra D de dado. Última questão para arrematar, questão fácil também. Trabalhamos a questão também numa das revisões online. No preâmbulo da Constituição do Estado Alfa, então vejam, é uma Constituição estadual. Vamos grifar aqui porque isso é importante. No preâmbulo da Constituição do Estado Alfa consta: nós, deputados estaduais constituintes, no pleno exercício dos poderes outorgados pelo artigo 11 do ADCT, promulgada em 5 de outubro de 88, reunidos em assembleia no pleno exercício do mandato, de acordo com a vontade política dos cidadãos, dentro dos limites autorizados pelos princípios constitucionais que disciplinam a federação, promulgamos, sob a proteção de Deus, a presente Constituição do Estado Alfa. Diante de tal fragmento, de acordo com a teoria do poder constituinte, aqui está o tema que ele está querendo cobrar de vocês. Ó. Teoria do poder constituinte. O tema da questão é esse, poder constituinte. O ato em tela deve ser corretamente enquadrado como forma de expressão legítima do poder, o quê? Constituinte, o quê? Vamos lá. O poder constituinte, basicamente, de forma bem simples, de forma bem superficial, ele pode assumir 3 nuances. Vamos lá. Isso já é o suficiente para você responder corretamente a questão. PCO, poder constituinte originário, é aquele em que se faz uma nova Constituição. 2. Poder constituinte derivado reformador, PCDR, é o poder de fazer emendas à Constituição Federal. E 3 é o nosso objeto da questão, poder constituinte derivado decorrente, PCDD, é o poder de fazer constituições estaduais. Bastava saber isso e você já tinha matado essa questão de constitucional também. O poder de fazer constituições estaduais é o poder constituinte derivado decorrente, o que faz com que nossa alternativa correta seja a letra C. Espero que tenham entendido. Fizemos uma revisão através das questões da última prova, para vocês conseguirem também estudar a matéria de constitucional já nas últimas questões que a gente teve
no exame da OAB. Espero que tenham gostado, estou à disposição. Como sempre, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Estou ficando blogueiro. Um abraço a todos. Tchau, tchau.